aí? Quem pode abrir a câmera para a gente dar um boa noite, já tirar uma foto, já para a gente postar? Quantas pessoas vão entrando? Ou está todo mundo tímido? Todo mundo comendo? É. Ei, Lai. Ei, Carla. Ei, Carla, que bom que você conseguiu entrar. Que cabelo tá lindo, Lai. A Lai tá bonita, gente. Olha, ela está bonitona. Ei, Ei, Catita. menina, Todo oleoso. oh, eu tô rouca, eu não tô conseguindo falar direito. Rouca, gente. Tadinha. Um dia tá num processo, outro dia tem outro processo. Vamos olhar esse processo, né? Ai, minha filha, acho que é catarse, é limpeza. Catarse, é limpeza. Então tá, amanhã eu te espero lá na clínica. Quem estiver em Belo Horizonte quiser participar, às 18h30 tem constelação. Só me falar aqui que eu dou endereço, tá? E eu queria, né, dar boa noite para vocês, assim, oficialmente, essa nossa aula, onde a Juliana Randazzo vai falar para gente. Podemos chamá-la de Ju, tá? Por favor, gente. É, sobre Bojo. essa aula, né? Nós vamos hoje falar um pouco da insegurança, um pouco do medo, né? Então, a gente está abrindo aí a semana do workshop de constelações de relacionamento sistêmico, onde a gente vai falar sobre os relacionamentos familiares, com o irmão, com os pais, no relacionamento amoroso, né? Quantas questões a gente traz lá da nossa infância, esse medo, essa insegurança, chega aqui na vida adulta, a gente começa a tentar, né? Acha que a gente é suficiente para tudo e a gente, de repente, a gente vê que a gente precisa de olhar um pouquinho mais para dentro da gente, né? Então, nos encontrar antes de encontrar o outro. E todo esse movimento também pode trazer dificuldades no nosso trabalho. Então, é todo um conjunto de questões que às vezes a gente leva para a nossa vida. Então, eu queria muito agradecer as mulheres do grupo de mulheres que aceitaram o convite, né? A Talma, eu não vou saber o nome de todo mundo, que é muita gente, mas que bom, a Mônica, que vocês estão aqui, tá bom? Eu vou passar para a Ju, porque a gente tem apenas 1h30, então a gente vai trabalhar. Todo mundo combinado? Então vamos lá, Ju. Seja bem-vinda de novo. Eu vou liberando as pessoas. Qualquer coisa que você precisar, você me chama. O som tá legal? Vocês estão ouvindo bem? Então, ótimo. Eline tá de longe, né? Keline está nos Estados Unidos. Keline está me dando suporte na parte de contatos, né, no WhatsApp, para a gente fazer a escola crescer, e a gente está entrando aí numa vertente muito legal. Então, quando eu não puder responder, e lá no grupo de estudos, ela responde e me ajuda, tá, gente? Ai, Então, que o ótimo. número dela é dos Estados Unidos, mas é que a nossa escola está internacional. Não, E mas hoje ela é eu estou uma atendendo fofa. muita gente de fora, assim, então é legal isso, né? A gente ter essa proximidade através das tecnologias, né? Que vieram para nos apoiar, precisamos aceitar. A Carla também tá lá no Paraguai. Ai, que legal, Carla. Eu tenho uma cliente que ela mora no Paraguai e ela ficou de entrar. Ela está estudando lá, fazendo medicina. Isso é bacana, né, gente? É bom, É, a internet é isso, né? é Muito isso. em todo mundo. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida antes de começar? Ju, você Ótimo, quer? gente, eu adoro pergunta, viu? Podem fazer. Qualquer dúvida aí, assim, sem preconceito. Vamos fazer, vamos esclarecer que o chamado é essa. Vamos olhar para dentro da gente. A gente é a primeira pessoa que a gente se relaciona, é o eu, né? Eu. Então, vamos olhar para o eu. Isso mesmo. Eu tenho uma pergunta.
Então Ju, vamos. eu recebi o convite assim agora, né, praticamente. Então eu li o formulário e tudo. E eu sou terapeuta quântica e eu queria saber se o tema de hoje, é claro que a gente sempre tira alguma coisa de aprendizado das nossas relações, mas eu quero saber se eu consigo aplicar alguma coisa ou identificar alguma coisa no meu cliente, se isso contribui de alguma forma que vocês vão falar hoje. Eu não entendi que está muito abafado. Vocês ouviram bem? Ela perguntou que a aula de hoje, ela já é uma Ah, terapeuta quântica, sim. e ela quer saber se o que hoje a gente vai falar, né, que você vai trazer aqui de tema, vai apoiá-la nos atendimentos dela dentro do consultório, né? Então, assim, Ah, eu hoje é com uma. certeza, né? Sim, e no workshop que a gente vai ter, no workshop do, desculpa, do final de semana, tem muito mais conteúdos. Na verdade, Priscila, foi a Ju que te chamou, Priscila? Não. Foi. Foi. Foi a Ju, me Tá, chamou. então depois eu te mando as outras informações, tá bom? Quem não recebeu, depois dessa aula eu vou trazer as outras informações. Eu mando lá para vocês no privado as outras informações, tá? Ednusa, seja bem-vinda. A Mônica. Bora lá Hoje vai então ser uma mini aula, né, Gi? Uma mini aula para o módulo mesmo de pro módulo. relacionamentos. Hoje a Isso. gente vai responder mais as dúvidas, né? Algumas pessoas tiveram tempo de responder o questionário, falando, né, quais são as principais dúvidas. Quem não respondeu, vou estar mandando, pode me pedir também, Carla, Priscila, para poder saber, né, quais são as principais dúvidas, aonde que eu estou paralisando, aonde que está pegando para mim. E claro que eu vou falar sobre todos os relacionamentos. E para a Priscila, né, que perguntou se isso vai ajudar, é claro que ajuda porque, né, como terapeuta também você lida com as pessoas e com as relações. Então, com 100% de certeza, além de ajudar a gente mesmo, a gente ajuda o próximo também, com certeza. Só um minutinho, Ju. Ednusa, você quer fazer uma pergunta? Você levantou a mãozinha? Ah, Ai, eu Gi, que quero bom. aproveitar a Diga. professora ali. Eu ainda não me decidi, né, se eu vou no curso ou não no final de Aham. semana. Professora, meu calcanhar de Aquiles é relacionamento, acho o máximo isso, né? E eu percebo que é um assunto, eu estou começando agora, né, como terapeuta também de constelação, esse é um assunto que parece que ele é a base, né, da vida das pessoas, mas as pessoas pensam, né, que é a relação marido e mulher, relacionamento a dois, relacionamento romântico, né? É como se isso permeasse tudo. Então, eu queria perguntar para você, lógico, você acabou de responder, né? Se a gente vai focar bastante nessa relação de amor romântico, ou a gente vai dar uma transitada por todos os outros, porque o meu calcanhar de Aquiles é o romântico, né? Mas eu percebo que, na verdade, reverbera em tudo. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre, claro, sobre o relacionamento amoroso, né, entre homem e mulher, ou companheiros, mas vamos falar sobre as relações dos pais, das mães, dos filhos, dos irmãos, porque não tem jeito de não falar. Porque tudo que acontece na nossa vida hoje, tudo que traumatiza aqui, tudo que paralisa a gente, as questões, as dores que a gente tem, provavelmente, eu não vou falar com certeza, porque cada caso é um caso, mas provavelmente originou lá na infância, na primeira ou na segunda infância. E muitas vezes também até dentro da barriga, né? Enquanto a criança está dentro da barriga, existe isso também, né? Existem os traumas da criança que ela recebe da mãe, dos pais, do meio que ela vive também na barriga. Só que esse assunto eu deixo mais para a Gi, que ela é expert nesse assunto, e vocês devem ter visto, ou vão ver em outro módulo. Eu vou estar falando mais da infância e das relações com os pais, com a família, com os irmãos. Gente, é tão importante a relação com o irmão, a gente às vezes não fala tanto, mas é tão importante também, né? Então, todos esses relacionamentos vai moldar aquela pessoa no futuro, o adulto, né? Eu hoje e os meus filhos, né? Dependendo de como eu trato meus filhos, de como eu tratei, de como eu senti numa gestação, vai moldar ele no futuro. Isso é muito importante, porque sempre tem jeito ainda da gente mudar. Se a gente vê que a gente não está legal, e que a gente está fazendo igual, repetindo o padrão, que a gente não está fazendo do jeito que a gente gostaria, não vou falar nem certo nem errado, porque não existe certo ou errado, mas que a gente não gostaria de fazer dessa forma, a gente ainda tem como mudar, estudando as relações.
Mas claro que vamos falar do relacionamento amoroso, não tem como não falar. E muitas essas questões nós trabalhamos, quem não estava, então a gente trabalhou a criança interior no último módulo. E, Agora. e a nossa criança, ela traz informações que a gente carrega para a vida toda. E na relação a dois, essa criança aparece muitas vezes. Ela toma, né, a frente em muitos problemas ou situações por defesa, ou mesmo porque ela tem uma necessidade de receber do outro o que ela não recebeu, né, dos pais. Então, ela fica nessa busca no externo. Então, outro movimento que a gente está trabalhando muito, e agora comecei a ver essa palavra em muitos consteladores, né? Autopaternagem, automaternagem, que é esse movimento que não é tão fácil assim ser pai e mãe de nós mesmos, mas tem uma possibilidade. Se nossos pais não têm, ou de algum modo eles já não conseguem mais nos entregar, por que não a gente trabalhar isso com a gente e buscar onde pode ser que tenha? Se eu sinto falta de um carinho, eu busco me dar esse carinho, me abasteço dele, igual no livro que eu estou lendo, né, todo dia e meio-dia. E quando eu estou abastecido, na abundância, eu posso trocar com outro. Isso. Porque aí você vai estar inteira, né, Gi? Se você faz Inteira. isso, por exemplo, o que os seus pais puderam te dar, foram o que eles deram conta de te dar. Era o que eles tinham para te dar. Agora você, como adulta, você não vai ficar lá, ô papai, ô mamãe, me dá isso, me dá aquilo, eu ainda quero esse carinho. Você não, você vai se dar agora. Você vai se dar. E também não pode exigir que um parceiro te dê isso, senão você vai estar procurando pai ou mamãe no relacionamento amoroso. Entendeu? Você tem que procurar um parceiro que te abasteça de qualidades que você busca e que você abasteça ele de qualidades e características que ele busca. Você, no caso, mulher, que dê para ele as qualidades e as características femininas que ele busca, e você tome dele as qualidades e as características masculinas que você busca. Não as qualidades, as características de pai e de mãe. Isso né? Você, como adulta, agora você dá conta. Mais alguma coisa que você quer falar disso? Não, vamos lá, segue aí, pessoal. Se tiver pergunta, pode interromper e a gente vai aqui tentando responder. Mas hoje a convidada é a Ju. Eu vou Senão eu vou começar desde o início e vou até o fim. Eu começo da infância e vou indo. Se vocês tiverem dúvida, eu vou tentar eu ficar mais volto. caladinha, porque às vezes, né? Não, Gi, pode falar, eu adoro contribuir. interação. Eu Então quero se só fazer. apresenta, Ju, se apresenta para o pessoal, né? Quem é você, mesmo. o seu trabalho, né? Deixa só a Edmusa falar, que eu acho que ela queria falar alguma coisa. Aí eu me Então apresento em vai lá, eu estou seguida. admitindo as pessoas aqui. Tá. Vai lá, cadê ela? Se deixar, eu pergunto mesmo. Eu queria perguntar, assim, essa questão do papel da mulher, do papel do homem. O Bert, ele traz uma visão bem forte estabelecida com relação ao papel da mulher, papel do homem. Eu não sei como que essas novas constelações alteraram algum preceito. O Bert, ele trata esse homem como provedor, como o cuidador da família, traz essa mulher um pouco mais frágil. A questão financeira também envolve muito, o Bert também trata isso, né? Quando a mulher ganha mais, ou quando a mulher é a dona da empresa, o marido não pode trabalhar. Então, assim, são questões um pouco que ele viu, né? Lógico que ele viu no decorrer do estudo dele, que funcionava dessa forma. Eu queria ver se essas coisas que o mundo moderno traz, que a mulher já é provedora, só que eu preciso admitir que realmente isso gera muito conflito no relacionamento. Então, se esses temas vocês vão abordar, se mudou alguma coisa nas constelações com relação ao papel da mulher, o papel do homem, é só para trazer essa discussão, mas pode também deixar por evento. Mas só minha Não, curiosidade. eu acho que é super boa, super rica essa pergunta, assim, eu não gosto de tomar partido, assim, nem que o Beth estava certo, nem que hoje está certo, eu acho que tudo está certo, tudo faz parte, mas eu acho também, isso já é uma opinião muito da Juliana,
que o mundo de hoje foi muito distorcido, né? Antes, eu estava até falando isso hoje mais cedo, né, Gi, na nossa live hoje de manhã. Acho que foi com você que eu falei, que antigamente os velhos, os idosos ganhavam um pedaço maior da carne na hora do almoço, depois o homem, depois a mulher, por último as crianças. E que os mais velhos eram respeitados porque chegaram primeiro, porque eram os mais velhos, tinha essa hierarquia. Hoje em dia, o que eu vejo muito por aí é que a criança ganha o maior pedaço de carne, que os pais vivem em função da criança, é que aquela rotina, aquela funcionalidade da casa gira em torno das crianças. E isso começou a dar um peso muito grande para as crianças e deixar o casal de lado, e deixar a hierarquia de lado, deixar o respeito aos mais velhos de lado. Não estou falando que é certo nem errado, não. Eu estou falando que isso tem vindo se distorcendo. E se a criança fica com essa carga desse tamanho, dessa responsabilidade, é muito pesado para ela. Ela já começa a vida um peso, né? Doente, adoecendo, e cada vez elas estão adoecendo mais e mais. Gente, o tanto de criança de 3, 4 anos que tem depressão hoje em dia, que tomam remédio para depressão, crianças de 5 anos, eu atendo os pais e falo, nossa, minha filha de 5 anos falou que quer morrer, que não tem sentido de vida. Como uma criança de 5 anos fala uma coisa dessa? Entendeu? Então, acho que fica um peso muito grande para a criança. Estão adulterizando muito cedo as crianças. E também, claro, que tem essa era toda aí digital. Não estou falando que não é legal, mas eu acho que tudo tem a hora certa. Eu acho que a infância é a infância. É hora de brincar, né? E eu acho assim que os adultos realmente têm que vir antes da criança. A criança tem que adaptar a rotina dos adultos, né? Não os adultos mudar a vida inteira por causa da criança. Claro que a vida, enquanto a gente tem filho, muda, transforma, mas tem que ter uma harmonia, uma sintonia, não ser massacrante. Entendeu? Senão fica massacrante para os pais. E muitas reclamações também que eu recebo, principalmente de homens no consultório, é assim: ah, minha mulher não cuida mais dela, ela só é mãe, só tem olho para os filhos, para casa, para a rotina da casa, de levar, de buscar. Então, tá faltando, o que você perguntou aí, esse feminino, essa mulher, a frágil. Não estou falando também que você não pode se bastar ser autossuficiente, não, mas se você quer se bastar também ser super, super autossuficiente, para que você vai se relacionar com alguém? Então, fica com você mesmo o resto da vida. Mas agora, se você procura se relacionar, se você gosta, quer ter um parceiro, quer viver com alguém, ou conviver, ou ter uma relação, é legal sim você pegar as qualidades femininas, né? Se você se encontra nessas qualidades femininas. Também vale para mulher com mulher enquanto junta, tem a mulher que tem as qualidades femininas e a mulher que tem as qualidades masculinas, tá tudo certo também. Estou falando de qualidades, não de sexualidade feminina ou masculina. Então, assim, se você tem essas qualidades femininas, né, assim, de... O que é a qualidade feminina? É nutrir, é acolher, é ser flexível, entendeu? É harmonia no lar, é cuidar, mas tudo bem também se você quiser trabalhar. Aí no trabalho, legal você usar suas qualidades masculinas. Porque é eu ir, eu fazer, eu acontecer, né? Mulher escuta e o homem vai e faz acontecer. Então, no trabalho, super legal. E hoje em dia, enquanto a mulher, às vezes, tem a empresa, igual você falou, é provedora, tem esse lado, essas qualidades, ela precisa de ter, de repente, essas qualidades masculinas, ela gosta de ter, de ir mais, isso não impede que ela seja também a feminina e a mulher na hora que está com o marido. Mas na hora do trabalho ela tem essas qualidades mais aguçadas, tudo bem, então o marido pode contribuir também com outra coisa. Se às vezes ele não trabalha, ele fica em casa, então que ele ajude ela, entendeu? Na rotina de casa, sai para fazer compra, leva as crianças. Tem que ter um equilíbrio, não importa como. Mas não significa que na hora que está o casal, homem e mulher, aí um tem que corresponder para o outro o que cada um busca no outro, entendeu? Não estou falando do trabalho, no ser pai, ser mãe, na rotina, no ganhar o dinheiro. Eu estou falando no que o homem busca numa mulher, que uma mulher busca no homem. Respondi? E Sim, que é tá uma ótimo. dança, né, Ju? É uma É, dança, nós falamos isso hoje também. E assim, tudo bem também que o casal às vezes se encontra, se afasta, se encontra, não pode ficar afastado ou junto o tempo todo, que sufoca. Às vezes, né, a ou gente está em sintonia, tá legal agora, ou, os filhos no meio da relação. nossa, aí nos filhos, no meio da relação, aí é um problemão, né, gente? Porque aí é problema para o casal e para os filhos.
eles vão tomar partida, eles vão entrar no lugar aí de um dos pais, né? E às vezes não acontece só com menino pequeno, não, tá? Tem muito filho grande aí no meio do casal ainda. Sim, ficou preso lá no passado e continuou, não olhou para isso, não conseguiu ressignificar, elaborar isso. E aí, o que que acontece? Se ele está preso nos pais, no lugar de algum deles, ele vai ter sucesso na sua relação? Difícil, né? Porque ele está preso lá, ele já está ocupando um lugar que não é dele. Como é que ele vai estar presente no lugar para ter um relacionamento? Ele não está no lugar dele, ele está no lugar do outro, do pai e da mãe. Como é que ele vai estar disponível para ser né, um parceiro numa relação, uma parceira numa relação? Se ele está com o papai ou com a mamãe? Ô, Ju, Oi. engraçado, né, que eu acabei de gravar, tinha gravado uns stories falando de exatamente isso que você acabou de falar, exatamente. E o que eu vejo é que as mulheres confundem ser mulheres e femininas de fragilidade. Não tem nada de frágil a mulher ser feminina, muito pelo contrário. A mulher, na sua energia feminina, ela tem muito mais força do que a mulher exercendo o papel de masculina, ficando doente, estressada, nervosa, bancando a chata, a controladora, a tudo. E as mulheres perderam disso. E tem que entender também essa transição da feminina para masculina também, né? Porque, igual você falou, e eu falei nos stories também, a mulher vai para essa energia masculina no trabalho, né? Vai dirigir, vai fazer outras coisas. E só que eu acho que esse lado feminista né, que fala demais, as mulheres acham que assim, ser feminina é ficar em casa, trabalhando, cuidando da Sendo casa, dona de casa, ser é. dona de casa e ser frágil, né? Por isso que veio esses movimentos, mas não tem nada disso. E o homem também exerce o papel, às vezes, feminino. Claro que o melhor para ele é ficar na essência masculina e a mulher na feminina, mas a gente tem que transitar. E eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Sim, e assim, também tudo certo se você quer ser dona de casa, se você está feliz assim, nada contra dona de casa. Eu adoro cuidar da casa, eu adoro fazer comida, mas eu adoro trabalhar também, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio nos afazeres. E assim, que o marido também tem uma contribuição, né? Eu acho uma contribuição boa também nos afazeres de casa. Tem que ter esse equilíbrio para fazer funcionar. Mesmo porque eu acho que, assim, hoje em dia, principalmente hoje em dia, é o pai e a mãe, é eles que estão aí, né? Hoje em dia é tudo muito dividido em relação às crianças, à casa. Eu acho que hoje o mundo é esse. E tá tudo certo ser assim, exatamente isso que você falou. É o lado de ser mulher feminina, não é feminista que eu tô falando feminina. Feminista para mim é uma outra história, entendeu? E Mas Beth nada contra fala, também. e Beth fala Hã? uma coisa importante, fala pra gente, né, que esse encontro deste feminino e esse masculino na intimidade, é que eles que vão fazer essa dança na intimidade. Então, se é a Exatamente. mulher também ou o homem e com essas energias despolarizadas, não há esse encontro na essência do feminino com o masculino. Exatamente. Então, é muito Exatamente. importante que as mulheres busquem encontrar, né, entrar em contato, e tantos homens, para ter esse encontro, porque o casamento, o encontro de duas pessoas, para virar amor, precisa ter essa cumplicidade, precisa ter essa polaridade de energias para ele se conectar. É, um busca no outro o que falta nele, né? Então, tem essa busca. Não é também um completar o outro, é um busca o que lhe É um falta. O encontro, ser né? é um encontro. É um encontro de dois seres inteiros para consumar o amor. E principalmente através do sexo, que tem a consumação do amor e a possibilidade de uma vida, né? E isso se dá ao casamento, essa é a união. É lindo, né? Eu acho também, Gina, eu estou fazendo moda do final de semana, estou mexendo, nossa, estou assim, encantada com as novas descobertas, porque o mundo vai indo, vai mudando, então as coisas também. Não tem jeito, a gente tem que atualizar, né? E o que o Bert deixou foi o quê? Uma estrutura a qual ele viveu, né? No final, no último livro dele, ele falou: agora vocês vão fazer vão renovar esse movimento de acordo com o que está acontecendo no mundo, porque é isso, vai mudando, é cíclico, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo, a gente está tendo voz, né? Sim. Então, assim, não é só a mulher que está tendo voz, os homens
Porque antes os É, meninos não podiam chorar. não podia, era proibido. Homem não podia chorar. Gente, homem era fraco se chorasse. Como que você proíbe uma pessoa do sentimento físico, que é biológico, que é o choro? Entendeu? E olha, por incrível que pareça, o tanto de homem que eu tô atendendo que sofre abuso emocional e físico de mulher também não tá fácil, não, viu, gente? Eu comecei a falar sobre o abuso emocional, o abuso, as agressões físicas, me chegaram tanto homens quanto mulheres. Eu fiquei boba. Eu falei, você não vai falar de homens, você não vai. Tô atendendo a eles, né? Porque estou até estruturando para falar de homens. Mas eu não sabia que homem sofria tanto isso igual mulher, como mulher, entendeu? Tanto de mulher que bate homem, gente. Nossa, eu não sabia disso, não. Eu fiquei assim, ué, Acontece. acontece muito. Eu achava que acontecesse pouco, entendeu? Ah, acontece. Acontece Eu acho que muito. tá quase meio a meio nessa. Tá meio a meio, tá meio a meio. Tá meio a meio, porque as mulheres, como alguém aí falou, tem mulheres que tá vindo com esse masculino muito forte, e quando ela desequilibra esse movimento dentro dela, ela, de certa forma, ela inibe esse feminino. Ela não deixa esse feminino tomar o caminho. Por quê? Ela, de O certa fluxo do forma, amor, né, dele tem um também. julgamento aí, né? Se eu deixar, baixar a guarda, vão o quê? Vão me explorar, vai me maltratar, eu vou, né? Então, posso sentir a dor do abandono. Exatamente. Enquanto ela fica pensando nisso, é porque ela teve algum trauma na infância dela, gente. Não tem jeito. Não tem, porque ela acaba se submetendo, se não for por trauma, o que vai ser? Ela acaba se submetendo. Tem muita mulher que se submete a coisas muito assim, que vão além do casamento, fica horrorizada. Ai, casar para quê? Para ficar dentro de casa, para ficar com a barriga no fogão, lavando roupa. Mulherada fala isso. Mas aí, então tá, então você vai se submeter a morar sozinha, ser sozinha, se autossatisfazendo, se relacionar, só sair com amiga, mas aí na hora que o bofe te liga, você sai correndo atrás, né? De qualquer bofe aí que te liga. Aí você quer. Então você que se submete a qualquer um aí, entendeu? Para mim é difícil falar disso, mas eu acho que tem tudo os dois lados. A gente não pode tomar muito partido, que eu acho que tem os dois lados da história em tudo, né? Então tem que olhar muito para isso também. O que que você está se submetendo se você está com tanto medo de se relacionar com alguém, de ter um parceiro para a vida, né? Porque o casamento vai muito além disso. Não é só o sexo, não é só o namoro. É também a possibilidade de uma nova vida, é fazer planos juntos, é, fazer os projetos de vida juntos, é ter alguém ali para compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. E é legal ter alguém, né? O ser humano foi feito para se relacionar, né? É um ser social. Nossa, gente, vocês estão com umas carinhas assim que eu tô achando que será que eu tá ruim? Ai, ai, não tá. Então tá. E aí, Márcia, boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, Mercedes. Que mais, gente? Que mais, Ju? Vai aí no seu roteiro agora. Ué, então eu vou. Eu vou falar um pouco sobre a infância, que tudo começa na infância, né? Eu amo biografia humana, e eu estudo muito biografia humana, tanto quanto a sistêmica, e a gente não pode deixar de olhar também para as fases da vida para a biografia, porque tem o que é sistêmico e tem o que é biográfico, não tem jeito, né? Tem o que você está herdando aí dos seus antepassados, do seu sistema familiar, e tem também o que você está fazendo da sua vida, né? O seu livre-arbítrio, você também tem o controle da sua vida, você não está só presa lá. Então, assim, 90% das coisas começam na primeira e na segunda infância, de 0 a 7, de 7 a 14 anos. De 0 a 7, a gente tem que ter aquele sentimento do ninho, do papai e da mamãe juntos, que o mundo é bom, né? Que não existe, né? Que quase não existe coisas ruins, aquele aconchego. E se você não tem esse ninho, esse papai e mamãe, esse amor, o que isso pode gerar para o adulto? Ele vai crescer, né? Depois, essa criança vai crescer com uma outra visão sobre relacionamento. Se papai e mamãe brigam muito, vai crescer com a visão, com o sentimento que casamento não é bom, que traz briga. Se papai deixou a mamãe, por exemplo, tá, gente? Que tem tudo dos dois lados. Se papai deixou a mamãe, vai crescer com
aquele sentimento de abandono, que toda vez que eu me relacionar com um homem, esse homem pode me abandonar. Ou traição, pode me trair. Ou se papai e mamãe me deixaram, os amigos podem deixar, enquanto ele estiver adulto. O homem pode me deixar, a minha amiga pode me deixar, minha irmã pode me deixar, eu estou numa relação profissional, ela vai me deixar. Aquela insegurança, aquele medo de perder, aquele medo de que o outro te deixe. Então, esse medo vai vir com essa criança para a vida adulta. E se não olha para isso, determinada época da vida, né, enquanto a gente toma consciência, porque a gente faz isso tudo muito inconsciente, a gente sente isso tudo muito inconsciente durante, né, 27 anos, 30 anos, aí que a ficha começa a cair que tem algo errado. Se a gente não olha para isso, a gente vai ficar repetindo os padrões. A gente vai continuar com esse medo aí, não adianta. Aí fala assim, poxa, toda vez que eu arrumo um namorado, tá tudo muito bem, eu acho que vai dar tudo muito certo, aí não sei o que acontece, termina. Aí arruma outro namorado, tá tudo ótimo, de repente o relacionamento termina. Ou toda vez que eu tô no trabalho, no emprego legal, tá ótimo, de repente eu sou dispensada, ou eu saio, não dou conta. A pessoa começa a se sabotar. Por quê? Porque aprendeu diferente com a família. Porque criança não aprende com o que a família fala. A gente tem que casar, a gente tem que ter isso, tem que ter. A criança aprende pelo exemplo. Então, por mais que os pais falem uma coisa, mas se ela viu e vivenciou outra, é esse sentimento que vai ficar nela para o futuro. Ela vai ficar achando que vai, qualquer situação que tiver, ela vai ficar achando que vai acontecer o que aconteceu, que traumatizou e que interrompeu aquele amor dela lá na infância dela. Então, assim, desde pequena é muito importante tudo que a gente faz com uma criança, tudo que a gente fala para uma criança também. Até, assim, as coisas mais bobas. Como é que tira o neném, a criança do peito? Como é que desmama uma criança? Como é que tira o bico de uma criança? Né? Porque eu também sou psicóloga, psicopedagoga, então eu sei que, assim, se você faz de uma forma bruta esse desmame, esse tirar o bico ou tirar a fralda, e isso traumatiza também a criança, que o trauma às vezes não vem só da relação dos pais, nem tudo assim, é só o relacionamento dos pais, vem de outras coisas também. Mas se isso traumatiza, o que pode acontecer? A criança vai ficar numa falta oral, a falta da sucção, a falta da mamadeira. Me tiraram de repente, não me explicavam, de repente sumiu, eu tive que chorar, 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 fiquei sem. E aí, que isso pode acontecer? Não estou falando que vai acontecer, não, mas que pode acontecer. Essa criança, quando virar adulta, ela vai querer fumar, ela vai querer comer muito, ela vai querer beber, ela vai querer usar droga, ela vai querer suprir essa necessidade oral que ficou lá na infância. Então, por isso que É dos, tudo que a gente dos faz excessos, né, Ju? nos Tudo dos excessos, excessos. Sexo demais, tudo sexo em excesso. demais, comida Compras, demais, cigarro demais, bebida demais, Tá? academia demais, Aham. compras, compra Compras. demais, tudo nos excessos. é, Exatamente. chama aquela síndrome também de acumulação. Isso aí já é também por medo de perder as coisas, né? Por muito medo que ela perdeu, ela tinha uma condição boa, de repente perde tudo. É diferente da criança que não tem uma condição boa e de repente vai ganhando as coisas, vai conquistando, é diferente. Mas aí tem vários, assim, também quando desfralda de uma forma que não é legal, entendeu? Também pode ser para essa parte da sexualidade. Pode ser, não estou falando que acontece, mas assim, a probabilidade é um pouco maior do que a não probabilidade, entendeu? Enquanto é traumatizado, né? Enquanto é um trauma, o desfraude ou o desmame, ou tirada do bico. Enquanto não é traumatizante, é tudo explicado e conversado, vai passo a passo com a criança ali, beleza, dá tudo certo, entendeu? E aí, gente, depois, na segunda infância, dos 7 aos 14 anos, a criança já tem que ter uma ideia que o mundo é belo. O mundo é bom, depois o mundo é belo. E aí, assim, principalmente entre 12, a partir de 12, 14 adiante, aí tem que ter uma noção que o mundo é real, né? Que ele é bom, belo, mas ele também é real, também tem as coisas ruins. Mas nessa primeira e segunda infância, quanto menos coisas ruins, notícias ruins, a criança vê na televisão, na rede social, e fica sabendo dos casos ruins, porque às vezes a gente conta, né? A gente vai pôr um fone aqui, quem falar nisso, as minhas crianças chegaram. E de vez em quando a gente conta, não faz isso porque pode acontecer isso com o filho da amiga.
Eu acho que tem formas e formas e formas da gente. Tá bom o som com o meu fone? Ficou abafado, ficou ruim. Ficou ruim. Deixa eu ver. Vê se melhora assim. Não, eu vou tirar. E se vocês escutarem os gritos por aí, vocês não ligam, não, tá, gente? Tá bom. Porque tem formas e formas da gente falar para a criança, olha, não faz isso, por quê? Pode ser que aconteça e tal, né? Porque às vezes você conta uma historinha, faz uma coisa lúdica para a criança, entendeu? Não precisa falar, ó, você não vai ali, não, aquele homem pode pegar e pode pôr a mão na sua pepeca, entendeu? Você não pode falar assim com uma criança, porque isso vai traumatizar ela de uma outra forma. Aí ela vai começar a pensar, homem, pôr a mão na pepeca, mamãe fica com medo, então isso é ruim. Homem começa a achar que isso é ruim no futuro, quando ela for adulta, né? Claro, criança não. Mas assim, começa a ver que o toque não é bom, começa a já gerar os traumas e as crenças e os sentimentos, e aí já vira um bololô. Depois, para desfazer isso, é um processo, né? E a constelação é um grande processo, é trabalhoso. Então, por isso que a gente tem que olhar muito assim para os filhos, para os netos, quem já é avó, para um sobrinho que a gente, né, gosta, porque as crianças ficam no meio disso tudo. E elas são as que mais sofrem. Criança de 7 anos, de 0 a 7, de 7 a 14, não tem tempo de ter questão dela, não tem tempo de vida de ter problema. O que elas têm é dos pais, é do sistema familiar. Não deu tempo, gente, não teve vida para isso. Ela pega tudo do sistema. Então, a gente, né, que está estudando, que é terapeuta, que é consteladora, que está nesse processo de cura, de autocura, né, de desenvolvimento, a gente, assim, eu acho que a gente tem a obrigação, assim, sabe, de olhar para isso mesmo e de fazer diferente. O que passou, passou. A gente não vai ficar também remoendo o passado, não. Se eu fizer errado, passou. E a gente vai errar várias vezes. A gente tenta acertar o máximo. A gente claro que erra, gente, não tem jeito, mas o importante é vir, não foi legal esse jeito que eu fiz, nossa, eu falei isso, aquilo outro, mas agora eu vou fazer diferente, eu vou falar diferente, entendeu? Porque a gente é humano, a gente erra mesmo, gente, pai e mãe erram, né? Demais, mas é sempre assim, na intenção de tentar acertar, de aliviar, de deixar essa caminhada dos filhos para a vida adulta mais leve, né? Pelo menos não com o meu peso de mãe e o peso do pai, só com o peso deles. Eles dão conta, né? O nosso já é muito pesado para eles. E é isso, gente. Aí depois vem a adolescência, né? Que aí os pais já não têm vez. Aí, a partir de 12 anos, principalmente, é um amigo. Então, isso também eu estava falando na live com a Gi hoje mais cedo. Como é importante a gente estar presente na vida dessas crianças, dos filhos. Por quê? Porque não é papel da escola educar nossos filhos, nem da igreja, nem da sociedade. O papel de educar, de ensinar, é dos pais. É 100% dos pais. A escola instrui, mas educação é em casa. E se você não estiver presente, dando os seus exemplos, que não adianta falar que eles não aprendem pelo que você fala, e sim pelo que você faz, se você não estiver dando os exemplos, eles vão aprender outros exemplos com outras pessoas, ou na televisão, ou na rede social, ou com os amigos. Ainda, às vezes, quando tá com os avós, ainda tá legal, porque os avós têm, às vezes, né, os exemplos bons, mas enquanto em outro lugar que você, de repente, assusta, então a gente tem que ser também um pai e mãe interessante para essa criança, a gente tem que ter exemplos interessantes. Porque senão ela vai achar um exemplo mais interessante e vai querer aquele outro exemplo. Então a gente tem que envolver, tem que chegar, tem que falar, tem que ser criativo com as crianças. Eu estou falando muito da infância porque é onde que fica tudo, que é onde que começa toda a bola de neve, né? O adulto só manifesta o que viveu ali na infância. Se ele tem algum trauma ali na vida adulta, porque alguma coisa aconteceu na infância. Alguma pergunta, gente, sobre a infância para me passar para frente? Abre o áudio. Tá tudo certo? Que bom. E a gente fica desconfiado, Então, né? Ó, Eu, eu eu acho que é isso a mesmo. Vivian. A A Regina e a Então, vida. tira Vivian. uma dúvida. Igual eu tenho Oi. 2 filhos com idade muito próxima, um de 2 anos e 4 meses e outro de 10 meses.
Daí, como fazer para os dois ter uma proximidade maior, igual eu faço a amamentação em tandem, que é dos dois, porque achei que ia aproximar. Como eu posso trabalhar para os dois nessa primeira infância serem mais unidos? Como eu, como mãe, posso trabalhar isso? Então, irmão, gente, não tem conflito. Se as crianças. Estranho falar isso, né? Tem, mas não tem, porque se o conflito não são deles, o conflito são dos pais. Então, se eles começam a entrar em conflito, dos pais, então você tem que pensar, o que que eu estou fazendo por um que eu não estou fazendo pelo outro, né? Claro que um tem uma necessidade, outro tem outra, um é menorzinho, o outro é maiorzinho. Então, assim, mas eu tenho que ter o tempo de qualidade com os dois. Porque se eu tenho só com um, o outro vai sentir. Ah, mas ele é pequeno. Ué, gente, é pequeno, precisa estar ali o tempo todo, mas eu também tenho que ter o meu tempo de qualidade com o mais velho também, meu tempo sozinha com ele, né? Agora, nem se for quando o outro estiver dormindo. Agora, mamãe, vai fazer uma coisa legal com você. O que que você quer fazer? Vamos fazer isso? Não estou falando assim, que tem que ser o dia inteiro, não. Gente, tempo de qualidade pode ser desse tamanho o tempo, mas que você esteja 100% presente ali, sem estar com o celular na mão, sem estar prestando atenção em outra coisa, sem estar cozinhando, sem estar arrumando casa, sem estar trabalhando. Então, é o tempo ali, tá inteira com aquela criança e olhar para a vida com os olhos dessa criança. O que que ela está pensando ali? Como ela está se sentindo nesse lugar aí com o irmão mais novo? Qual que é o ciúmes dela? Ela era só ela, agora tem o irmão, agora tem que dividir a atenção. Então, você se colocar no lugar, tá sentindo o coração, não é pensar o que ela está pensando, não, é sentir o que ela está sentindo no momento. Para você dar conta de suprir a necessidade daquela criança naquele momento. E você pode ter certeza que, assim, mesmo eu falando que irmãos não têm conflitos, assim, estou falando de conflitos de desavenças mesmo, de coisas sérias, mas briguinhas tem. Isso aí não tem jeito. Irmão briga, brigam, se amam, se odeiam o tempo todo, e não tem jeito. É assim mesmo. E sempre vão ser amigos, sempre vão. É muito mais fácil, inclusive, para um filho deixar a família de origem para trás, deixar pai e mãe para trás, né, na vida adulta, do que deixar o irmão para trás. Deixar o irmão é mais difícil, porque parece que é um pedaço ali, porque é igualdade, é irmão, entendeu? O pai e a mãe é uma coisa mais fácil, mais natural. Agora, deixar um irmão, às vezes, sofrendo para trás é mais difícil. Então, assim, cada um tem sua individualidade, seu momento, né? Porque se o pai e a mãe dão conta de fazer isso, cada um tem o seu momento individual e tem o momento da família toda, isso já é um grande passo para eles terem essa proximidade. Respondi a sua pergunta, filha? Sim, respondeu. Obrigada. E hoje, né, Ju, a live do meio-dia foi justamente o tempo de qualidade dos casais. Então, isso vem da infância. Olha o Também tempo de movimento. qualidade para os casais, também tem que ter, gente. Isso é tudo, tem exatamente, a gente falou tudo. E que vem, olha lá nesse movimento. Se eu lá na infância não tenho esse movimento, esse tempo de qualidade, né, assim, eu vou para a vida adulta nessa falta, né? E aí não há movimento que vai se bastar. E cada um, né? O homem ele tem diferenças da mulher, né? Às vezes o homem, é isso que o livro lá fala, né? Que o homem, às vezes as palavras de afirmação faz mais resultado para ele, mas a mulher já tem essa tendência de ter mais essa necessidade de ter, né, uma qualidade de tempo com o parceiro, de Exatamente, ser Gi. Eu acho que ouvida. mulher tem essa necessidade, não tem jeito. Ela gosta de falar, ela quer ser ouvida. O homem é mais visual, ele é mais objetivo, ele é mais, muitas vezes, bem curto. Não vou falar grosso, que não precisa ser grosso, mas mais curto, assim, mais focado. Então, assim, tem que ter também esse tempo entre o homem e a mulher, porque se a mulher fica muito na função só mãe, mãe, mãe em casa, e cadê a esposa? Fica faltando a mulher. E aí, o que que acontece? Fica um lugar vazio. O seu lugar não está ocupado, você está só naquela função, ou você está amarrada só naquilo ali, ou você está amarrada lá com a sua família de origem. Aí você deixou um lugar vazio. A possibilidade de entrar outra pessoa nesse lugar, não é? Já que ele está sem a esposa presente ali no momento,
Então, ou vice-versa, é claro. Então, há uma possibilidade de outra pessoa ocupar aquele lugar. E, e aí, você tem culpa? Tem uma parcela de culpa, porque você não estava presente ali como esposa também. Você deixou esse lugar vazio, né? E assim, sim, isso eu falei na live também hoje com você. Não adianta você vir com blá, 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 blá para cima de homem. Homem não tem paciência, não estou falando de todos, não, tem exceções, mas a maioria não tem paciência de ficar escutando nhen, de mulher, nhen. Não tem. Você quer falar muito, você gosta de falar muito, gosta de remoer, falar a mesma coisa 10 vezes, de 10 formas diferentes? Fala com uma amiga, fala com uma terapeuta, uma colega, fala onde você quiser, mas não vai falar na cabeça de homem, não, que eles não dão conta, gente, eles não dão conta. E é assim, é biológico, não tem jeito. Não tem jeito. Você quer parar, Pri? Sim, eu tenho uma pergunta, porque eu tenho uma bebezinha agora de 2 anos, né? E quando a gente ia, foi minha primeira filha. Então, eu vou ter tirado o fone para ver se fica melhor. Pode. Peraí. Tá abafado mesmo. Tá, peraí. Melhorou? Não demais. Então é o seguinte, quando a gente, pelo menos comigo, né, quando eu tive assim meu bebê, a gente tem aquela fase inicial que a gente se dedica só para a criança. A gente está aprendendo a ser mãe, ainda está amamentando, ainda está. Qual que é o time, sabe, para a gente poder voltar a ser? Porque assim, de forma de não prejudicar o relacionamento, porque eu me dei o primeiro ano da minha filha de dedicação, assim, para ela e tudo. Algumas coisas do meu casamento ficaram bem prejudicadas, na verdade. Profissional, eu abri mão, porque eu fui ter ela com 40 anos, e eu falei que eu tinha esperado tempo demais e que eu queria ter essa primeira fase com ela. E agora eu estou retornando às atividades profissionais e tudo. Mas eu sinto que eu demorei. Então, eu queria saber se tem, assim, uma fase que a gente pode realmente se resguardar para isso, se foi realmente tempo demais. Não sei se você conseguiu captar minha pergunta. Consegui, mas assim, não tem time, Pri. Cada casal, cada mãe tem a sua necessidade de estar ali naquele processo. Claro que tem essa fase, né, principalmente o primeiro filho, a gente fica mais, a gente fica aprendendo a ser mãe, aprendendo a cuidar, que a gente não sabe, a gente aprende, né? Na hora que nasce a criança, a gente está ali aprendendo junto com a criança, e ela aprendendo também. Então, assim, a gente precisa de um tempo, é claro que precisa. E, normalmente, quando a gente está numa relação saudável, né, a gente tem uma base ali nessa relação, né, às vezes, mesmo quando a gente não está, assim, numa relação mais duradoura, às vezes um relacionamento recente acontece o filho, mas se optaram por ter esse filho, então, assim, cabe dos dois também fazerem combinados, transformarem, né, esse amor ali, dedicar, porque a bola da vez é criança. E você está aprendendo a ser mãe. Mas claro que na hora certa também tudo volta ao normal, mas não existe assim, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Não existe, é o tempo de cada casal, entendeu? Por exemplo, eu, na minha primeira filha, eu acho que eu fiquei uns 6 meses, assim, sabe? Bem assim, eu parei minha vida para ficar só olhando para minha filha. Aí depois, na hora que veio o segundo, e foi cesariana, eu com 20 dias estava trabalhando, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Eu já dividia bem com meu marido, eu já... Então, assim, muito de cada um e da rotina, entendeu? Não tem isso, assim, qual é o tempo legal, qual que é a hora que eu vou despertar? É a hora que você também sente necessidade, e se há um relacionamento legal com diálogo, o marido vai estar falando, ó, ei, cadê minha esposa? Eu tô com É. saudade, Uhum. entendeu? Aí esse é o time. Na hora que ele te dá aquele chamado, agora chega, né? Vem cá, quero minha esposa e tal. Você consegue ser as duas Entendi. coisas que passa desse período. Você consegue ser Sim. filha, ser mãe, você vai adaptando, uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, cada dia você vai acrescentando uma coisinha, né? Hoje eu vou trabalhar 20 minutos. Eu vou ler um livro. Aí você vai voltando. Hoje eu vou, sei lá, enquanto o neném dormir, eu vou ver um filme com o meu marido. Mesmo se eu tiver que acordar, se o neném acordar algumas vezes, mas eu vou tentar, vou fazer alguma coisa com ele. Você vai adaptando, vai conciliando as coisas, né?
Eu acho, Ju, que a gente falou hoje também uma coisa importante, que o relacionamento de casal, ele é precedente ao filho. E ele Sim, sim, a gente tem que entender que esse amor e esse filho vem através dessa união que é precedente ao filho. Então, sim, às sim. vezes eu mesmo, quantas vezes, né? Nossa, agora eu quero fazer tudo para minha filha, quero dar tudo que eu não tive, e é aquela confusão. Depois, na vida adulta, que a gente vê que a gente estraga filho. Hoje eu entendo esse movimento, né? Mas esse também é um time, né? Da gente entender, olha, você é esse filho, né? O amor deste casal trouxe esse filho. Então, esse casal, ele Sim, tem uma força. Então, tem que sim. ser olhado essa força, tem que ser reconhecido que essa grandeza para ter um filho. Exatamente. E claro também que existem os filhos também que chegam assim, porque chegaram, né? Às vezes de uma escapulida. Então aí a dinâmica é diferente, mas também, né, se esse casal opta por estar junto, mas não teve aquela base, não deu para criar raízes entre os dois, aquela conexão toda, então aí também vai ter que ir aprendendo junto, não tem jeito, né? Porque consumar o amor de outra forma, né? Mas aí tudo não tem certo nem errado, é cada um encontrar, ó, gente, é assim, cada um encontrar a melhor forma. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Então tá tudo certo. Meu coração tá tranquilo? O termômetro é o coração. Se meu coração tá em paz, tô fazendo certo. Se meu coração não tá em paz, eu vou procurar uma. O que que tá estranho aqui, que meu coração não tá em paz, que eu tenho que fazer diferente. A gente olha muito coração, porque eu acho que enquanto a gente está no caminho legal, certo, tá dando tudo certo, o coração fica tranquilo. Mais alguma pergunta, gente? A Regina estava falando. Regina, abre aí seu áudio. Ou já passou, já respondeu. Eu ia falar, mas era quando ela começou a falar da adolescência, Ah, aí eu ia falar com ela sobre isso, que realmente as coisas que a gente escuta repercute. Porque eu, com 12 anos, uma prima falou que meu pai tinha passado a mão nela, que não sei o quê. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Pois é, não adianta estar casado e se amar, porque será que ele fez isso mesmo? Aquela dúvida. Então, gera uma insegurança no adulto, né? Depois que a gente fica adulto. Mas, da forma que vocês foram explicando, eu entendi que o reflexo da insegurança é justamente nas experiências que a gente tem na adolescência, né? É isso porque enquanto você está, né, nessa fase assim, infância, adolescência, né, assim, até uns 14, 15 anos, que você ainda não sabe muito das coisas, pelo menos na minha época era até essa idade, né? Hoje é tudo mais precoce, mas você não, se acontece, você fica traumatizado, mas você não tem consciência do que aconteceu. Então isso fica assim, tipo, adormecido dentro de você. E só começa a manifestar enquanto você começa a ter suas vivências na vida adulta, né? Suas relações, seus relacionamentos. E aí isso vem e te fala, ô, por que que eu tenho essa reação assim? Por que que quando fulano encosta em mim eu fico assim? Por que quando fala de traição eu reajo assim? Aí você começa a ver suas reações que vem aquele sentimento que você tinha quando você era novo, criança ou adolescente. Aí vem um adulto, ou seja, tem uma dor ali que ficou lá atrás na infância que você ainda não olhou e não sabe por quê. Aí é um chamado já para estar olhando para isso, entendeu? Se você sente alguma coisa, tem alguma reação que é meio desproporcional, ou que isso se repete, ou não tá legal, ou que te tira a paz, te tira o sono, ou te traz alguma dor, algum sofrimento, bom a gente olhar para isso, né? Porque para quê? Ficar carregando isso. Se eu posso mudar, se eu posso melhorar. É ruim olhar? É ruim olhar. Por quê? Porque me causa mais dor, né? Às vezes eu vou ficar numa situação desconfortável. Mas a partir do momento que eu olho para isso, eu fico livre. Eu fico livre disso, porque quanto mais eu correr da minha sombra, do que me incomoda, mais ela vai me perseguir. Não tem jeito. Quanto mais a gente corre, né, do que é escuro pra gente, mas isso corre atrás da gente. Bate na sua porta e fala, oh, tô aqui, ó, lembra de mim, tá lembrado? Eu tô aqui. Na hora que você olha para isso, fala, tá bom, ó, você faz parte,
tudo bem, eu já entendi, agora eu não quero viver com você, muito obrigada por tudo, você me fez enxergar isso, isso, isso. Chega, segue para frente. Entendeu? Mesmo para não passar para as futuras gerações, porque acaba, as coisas vão se repetindo, vão se repetindo. A partir do momento que alguém. Gente, às vezes nem precisa de elaborar tanto, de ficar falando frases. Isso. É só olhar, só ver isso aconteceu. O que que o Bert falava? A primeira coisa é o quê? É olhar. É olhar. Isso aconteceu, eu estou vendo o que aconteceu. Não estou falando se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Não, só estou vendo. Deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu olhar para isso. Não é? Tem alguém que quer falar que eu vi alguma alguém falando Entendi. no fundo? Você entendeu? Ju, olha que coisa linda. Regina Estela é nossa aluna no curso de formação. Ela está nessa Olha que jornada do autoconhecimento. E é lindo que ela fala assim: a minha alma é de 25 anos e a gente ama. Dona Regina é uma inspiração para todo mundo aqui. Não sei se ela quer falar a idade dela, mas eu sou apaixonada com Dona Mas Regina. ela já falou 25 anos, gente. É 25 a alma que anos a alma anda. dela. A alma tem 25, o corpo tem 78. No final Quem desse manda é a alma, ano, não é? no final desse ano eu já faço 79, mas estou querendo amar cada vez Ó, mais. olha que lindo! Uau, que Olha que delícia! lindo! E tá no caminho certo. Você tá no, a senhora está no caminho do amor. É isso mesmo. No caminho E do não amor. estou senhora não, viu, Chico? Eu não gosto, é você. Você. Na Você, nossa tá bom, imersão em ok. dezembro, a gente vai fazer junto com o casamento dela. Vamos Ah, lá! adorei. Boa noite, é Tânia, né? Tânia, boa noite. Boa Quem mais, noite. gente? E falando um pouquinho da adolescência, gente, adolescência já é uma coisa meio complicada, porque assim, complicado no sentido de que normalmente o adolescente, as questões do adolescente não são sistêmicas, são biográficas. Porque adolescente é do conto? É. Adolescente é tudo que o pai, que é o oposto que o pai e a mãe falam que é bom, quer eles, o pai fala que é preto, o adolescente fala que é branco. O adolescente quer só estar com os amigos, querem. Eles brigam, ficam nervosos, os hormônios. Isso é biológico, gente. Então, o adolescente é assim, não vai, não adianta vir assim, eu quero tratar porque o meu filho, eu quero fazer uma constelação pelo meu filho porque ele está nessa fase que tudo que eu falo está errado, que briga comigo o tempo todo. Gente, o adolescente é assim, isso é biológico. Então, o que que a gente pode fazer nessa fase? Amar, 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 amar esse adolescente, que isso vai passar, isso passa. É uma fase biológica muito conturbada para os pais, né? Porque se o pai e a mãe começam a bater de frente com aquele adolescente, vai fazer igual uma amiga nossa já fez, que veio constelar várias vezes, né, Gi? Vai rolar no chão de luta com o filho, entendeu? Vai rolar no chão, ela vai descer para os 15 anos, ao invés do filho subir, o filho tá lá, né? Da ela que sai dos 30, 40 anos e vai lá para os 15 anos e começa a brigar com o filho, rolar no chão. Então, não, você continua como adulto, fazendo o que você faz, educando, amando, mas espera um pouco que essa fase é assim mesmo, isso passa. Você pode, às vezes, arrumar um psicólogo, né, para esse filho, às vezes, né, conseguir elaborar as questões deles, né, que eles não vão querer o pai e a mãe. Nessa fase, eles não vão querer, não tem jeito. Então, você pode fazer outras coisas por ele, né, para ele passar essa fase menos perturbada. Mas é uma fase que todos passamos, nós passamos e todos vão passar, não tem jeito. Como também, lá pelos antes dos 40 um pouco, ou depois, né, tem a fase da loba. As mulheres, a gente passa por isso também, não tem jeito, né? O homem tem a fase do centauro, com seus 25 anos, né? O centauro é o quê? Metade homem, metade cavalo, a força do cavalo, né? Você acha que pode tudo, sai passando por cima de todo mundo, no trabalho vai igual um trator. E a mulher é a fase da loba. O que é a fase da loba pelos 40 anos? É um vazio que a gente sente, existencial, né? A vida, de repente, perde o sentido, a gente não sabe o porquê.
Aí também a mulher, às vezes, né, nessa fase, começa a procurar coisas externas para preencher, muitas viagens, muitas compras, muita plástica, botox, muita academia, aí e vai, etc, etc. Mas para preencher algo que está lá dentro. O que que ela tem que fazer então? O autodesenvolvimento. Ela tem que desenvolver por dentro. Então, ela tem que olhar para dentro, que esse vazio está aqui, dentro dela. Nada externo vai preencher esse vazio. Não que viagem, compra, plástica, botox, blá, 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 não seja bom. Ótimo. Mas esse vazio é preenchido no desenvolvimento espiritual, na minha missão de vida. O que que faz sentido para mim no momento da minha vida? Meu trabalho talvez não esteja mais fazendo sentido. Às vezes os casamentos terminam nessa fase também. Por quê? Porque o homem continua naquela fase, a mulher vai desenvolvendo, vai querendo outras coisas. Então, aí tá a importância do diálogo entre o casal, de um falar, olha, que tal a gente fazer isso junto? Vamos sintonizar. Então tá, você gosta disso, você faz isso, eu faço aquilo, mas essa outra coisa aqui, vamos fazer juntos? Então, Priscila, foi com 40 anos que você fez a transição de carreira, acontece muito isso, é nessa fase que a gente muda muitas coisas. E, assim, também cabe para a gente saber que é uma fase, né? Assim, na carreira, eu acho que está muito ligado com a missão de vida. Então, tudo bem a gente, né? Às vezes passar por uma transição mesmo, e acontece muito, e sempre é uma transição super boa, né? A gente começa a ver o que faz mais sentido para a gente. Agora, às vezes, nas relações, você tem que tentar ver se vai junto com o marido, entendeu? Ver se ele também tem esse desenvolvimento. Por isso que é importante o diálogo, né? Porque senão você vai e ele fica. Aí você não vai dar A, conta de ficar. a Lai perguntou quando que inicia a fase da luba. Olha, beirando os 40 anos, um pouco menos, um pouco mais, mas tem pessoas que às vezes começam com 30 e poucos, outras com 45, não tem muito, mas é mais ou menos dessa idade, beirando os 40, um pouco mais, um pouco menos. Agora, claro que, né, as coisas estão tão precoces hoje em dia que eu conheço mulheres que têm essa fase com 28 anos, né? Então, depende muito de cada um, mas normalmente por volta dos 40, um pouco mais, um pouco menos. Pode ser entre 35 e 45, mas tem gente que pode um pouco depois, né? E esse vazio, às vezes, dói até no físico que a gente sente. Acontece com você? De doer no físico? Cadê ela? Quem que perguntou? Foi quem, Gi? Falou que está nessa fase? A Lai, ela falou que está nessa fase. Ela está te perguntando, Lai, se acontece no seu físico. O meu foi um pouquinho chegando aos 40, aos 38, e sim, eu sentia uma dor física que não Dói tinha aqui, né? É um no peito, no aperto. peito. Aí eu falei, gente, tô infartando? O que é isso? Tô infartando. Fiz eletro, fui no médico, fiz ultrassom, um monte de exame, tudo normal. Aí falou, E aí, assim, olha, menopausa precoce. Falei, menopausa Ah, precoce aos 38? Aí eu mudei, fiz complicado. transição de carreira. Passou. Olha, pois é, a Michelle está falando que a fase da luva dela está em excesso, mas é intenso mesmo. A Lai tem 33. Nossa, 33 que ela tem. Olha, pois é, mas acontece sim, e dói mesmo. E eu sempre, né, estudei muito biografia humana, eu ficava, gente, eu não estava longe dos 40, né? Eu comecei com 20 anos, um pouco, acho que 21 anos biografia humana. Ih, será que isso? Não, fala que dói o peito, o negócio tá interno. Eu achava que era uma lorota, eu estudei, mas eu falei, não, até eu cair nessa fase, menina. Eu falei, gente, dói aqui que vai parar do outro lado das costas, parece que é uma faca. Eu falei, meu Uma Deus do picada, né? céu. Por baixo aqui da escápula, tem uma coisa mais louca. Estou em busca muito É, intensa deste autodesenvolvimento. Que é e o é a olhar, melhor coisa né? que você Tem que olhar para faz. dentro, isso mesmo. É a melhor coisa que você faz, é só olhar para você. Quanto mais você olhar, mais você é tranquilo, mais você vai encontrando, vai preenchendo esse vazio, vai preenchendo o dentro, né? Porque o dentro a gente só preenche, só a gente que preenche, não tem nada no mundo externo que preencha. A gente acha o Quando a gente. caminho. Ai, Isso. Quando acha o caminho, as dores somem
no passe de mágica, foi isso? Deixa eu Aí, pôr ó. aqui no chat para você ver. É só você clicar no chat, tá? E quando a gente acha o caminho, as dores somem como num passo. Quando a gente acha o caminho, as dores somem num passo de mágica. Isso mesmo, some. Sim. Mas nesse movimento a gente precisa de tomar uma decisão. Então, enquanto a gente não tomar a decisão, essa dor ela pode persistir, ela pode tomar outros caminhos, sim. Por quê? Ela está te mostrando, olha, olhe para você, algo está fora do lugar, né? E Então a vocês gente não fica pensem que nessa os homens busca, não né? passam por isso também, não. Os homens também passam por isso. Por isso que, às vezes, o homem mais velho, de 40, sei lá quantos anos, de 40 anos, troca a mulher de 40 por duas de 20. É a fase do lobo também. Eles também passam. Fica aquele, né, aquele senhor, assim, não vou falar assim, que né, 40 anos, a gente está começando a vida começa aos 40. E começa, a vida começa aos 40. Então, assim, mas fica aquele tio Fanta, né? Vocês Tio lembram do tio Fanta. Fanta? Tem Aham. gente aqui muito novinha que não vai lembrar, não, né? Não vai Aquele menino lembrar, que eu não. falei. É, Ó, a Tânia colocou assim: eu tenho 53 anos e estou nessa fase. E o homem parou no tempo e eu agitada para curtir a fase da loba, da curtição, de ir para a vida. ué, mas que bom, se a fase da loba é uma curtição, então já está numa outra fase além da loba, porque o vazio já passou, agora está Já, colhendo, né? já agora está correndo atrás lá do que não viveu e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ô, Gostei. Ju, Oi. vamos falar um pouquinho do workshop, porque nossa hora já está indo. Ah, eu vou pôr aqui no chat para vocês o workshop desse final de semana, sábado e domingo. Keline, põe aí para nós, por favor, no chat. Vocês podem clicar nesse link, fazer a inscrição de vocês. As vagas são limitadas, né? Mas ela tem online e tem presencial. E nós vamos nos jogar, mergulhar nessa jornada. Então, vou deixar a Ju falar aí, que tem vivência. Ju, faz aí. Então, gente, tanto para o presencial quanto para o online vão ter as vivências sistêmicas, né? Que a gente vai. Porque eu acho assim que a melhor forma de aprender é a gente vivenciando. É bom a teoria? Tem que ter teoria, mas eu acho que a experimentação, o participar, o praticar, o viver, a gente nunca mais esquece. E, inclusive, nas vivências sistêmicas, a gente acaba também trabalhando as nossas questões. E todo movimento sistêmico, gente, é constelação. Então, se a gente faz as vivências, a gente está constelando situações da vida da gente, questões, dores da vida da gente. Então, por isso que é importante as vivências, né? Então, mas vai ter o olhar, claro, terapêutico da terapeuta, do olhar da vivência, do olhar do aprendiz. Então, assim, para qualquer pessoa, esse módulo é supimpa, porque dá para trabalhar você e você aprender as técnicas para trabalhar com os outros, se você quiser. Se não, use para você. Eu fiz várias formações de constelação. Acho que as 3 primeiras formações eu fiz para mim me trabalhar. Depois que eu fiz formação para mim trabalhar com a constelação. Porque o meu movimento foi esse, eu quis me trabalhar muito. E trabalho até hoje, a gente está trabalhando todos os dias, não tem jeito, a gente tem que orar e vigiar, né? Porque a gente cai, as tentações estão aí, as questões estão aí, as dores estão aí, então é sempre um passo para frente, às vezes a gente volta um passo para poder dar 3 para frente. E é esse movimento mesmo. E sem autocobrança, gente, sem autocobrança, cada um no seu tempo, na sua hora certa. Ah, Ah, eu não peguei. Eu tenho que ir no chat, né? clica aí no chat que você vai ler. Vou ensinar, viu, Gi? Ô, gente, a Ju, É. ela é ótima professora, mas ela tem medo da tecnologia, vocês acreditam? Tem medo, não, estou aprendendo. Eu demorei para Agora você aprender, que já eu está gosto ficando muito do amiga, né? vivencial. Olha, minha filha, está ficando craque nos vídeos no TikTok. Você já veio no TikTok? Gente do céu, olha só, vou te Tô que seguir tô. lá. Tô Você viu aí? gostando. Então tá bom. Você viu o que a Tânia colocou? Clicou no chat? Sim, Ó, isso é tem mais. verdade. Às vezes uma palavra que a gente ouve vira a chave e traz uma cura tão grande. E é isso mesmo. Além da palavra, também, às vezes, a gente viver aquela situação, viver aquilo ali,
também a vivência é muito importante para isso. Tem muita gente que aprende só escutando ou aprende com a experiência dos outros, né? Eu vou falar até aqui, meu exemplo em casa. A minha filha mais velha, ela aprende muito, quebrando a cara, caindo e machucando. O meu filho, o meu mais novo, observa ela e aprende com a experiência dela. Quem dera se todo mundo fosse assim, aprendesse com a experiência dos outros, né? Mas nem todo mundo é assim. Ele quebra a cara também, mas ele aprende muito com a experiência da irmã. Aí ele faz certo mais rápido. Ele é mais esperto, né? Vai entender. Clica aí no chat que tem dois comentários para você. A Lai e a Pri. Ai, Gil, saí do trem, peraí. Como é que eu volto, Gil? Onde que você está? Não sei, aqui embaixo não tem a Meu... caixinha do chat? Do lado do número de Ah, tem, participantes. tem, É. tem. É... Ô, gente, vocês não reparam não, tá? Mas eu sou assim mesmo, tô melhorando. É Cada só dia de uma clicar em vez. cima que você Aonde vai que eu abrir. clico agora? Não, Tô até com medo de clicar agora e sair de pode tudo. clicar chat, clica aí que vai abrir uma caixinha no meio da tela que você vai ler as questões. Ok, Clicou? tá. Cliquei. Abriu? Tem como colocar, abriu. Vou Então, colocar lá. Às vezes, quando eu atendo o cliente, falo algumas coisas e penso, Jesus, é para ele ou para mim? Nossa, mas isso é assim mesmo. Ô, Pri, é assim mesmo também, viu? A gente aprende muito com os clientes também. Nossa, tem hora que eu vejo também nessa situação. Demais. Eu tive que atender uma vez um casal que estava reclamando que o filho dormia com eles, na cama com eles. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar se ultimamente minha filha está dormindo no meu quarto? Numa cama de solteiro, mas no meu quarto também. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu comecei a pensar. Aí, assim, uns 3 semanas depois, a minha filha falou, mamãe, agora eu vou para o meu quarto, tá bom? Isso eu não fiz nenhum movimento, eu ajudei, estava lá naquele processo de ajudar e acabei trabalhando aqui. Ela foi para o quarto dela e pronto. Eu falei, então tá bom, né? Eu que ficava lá, e como é que eu vou tirar? Ela foi, fez o movimento dela. Então, a gente está trabalhando todo mundo junto, não tem jeito. Isso é ótimo, né, gente? Porque é isso mesmo, essa energia, essa relação. É isso que faz, né? E como Deus fala, né? Quanto Jesus fala, quanto um ou mais estiver reunido no meu nome, ou reunidos. não, dois ou mais estiver reunido no meu nome, eu estarei entre vocês, né? Eu estarei entre eles. Então, eu acho que essa energia que traz uma conexão divina com a espiritualidade, E né? também entender, nós terapeutas, a gente tem que trabalhar algumas ordens, né? Que é as ordens da ajuda, que é muito importante para a gente não entrar nesse emaranhado do cliente, entender e respeitar o destino deles. Algumas dificuldades a gente vai precisar se afastar e olhar de um outro ângulo, porque senão a gente pode tentar salvá-los e talvez não é esse movimento. Então, é importante também Exatamente. praticar, né? Durante a formação, a gente fala muito em todos os módulos sobre essa ordem da ajuda, porque é um Sim. caminho, né, que a gente precisa trazer para a nossa vida. E isso ajuda muito, né, a gente. Demais, No demais. livro do, no livro do Oi. Bert tem, né, Gina? No livro dele de Ordens da Ajuda, e lá ele fala, se você já tiver dó, você vê, porque tem histórias que realmente a gente tem que fazer um Toca. esforço para não sentir dó, né? Que a gente tem, né, o nosso olhar empático. A partir do momento que a gente for com dó, que a gente viu aquele cliente com aquela como vítima, a Vitimismo. gente já perdeu a força e já tirou a força do cliente. Então, é muito importante a gente também separar. Até é fácil, né? Às vezes o cliente traz uma coisa tão assim, fora do normal, vamos falar assim, tão, né? Que a gente já fica assim, nossa, você já tá saindo do seu papel. E isso é Mas muito aí na hora que você difícil. sai, você também dá conta de voltar para o seu papel. Na hora que você saiu, você fala, não, essa crença é minha, isso aí é meu, não, deixa eu ver aqui. É, você tem O que dar que que um esse passo, né? cliente fez para estar nesse lugar? Não vou ficar com dor dele, não. O que que ele fez para estar nesse lugar? Alguma coisa ele contribuiu nisso É, também, que o Bert né? fazia, né? Lá no livro fala várias coisas, né? E coisas pesadas, de assassinato, nossa. Mas é que é difícil, né? Muito, é difícil. Como é que você fala assim que um assassino começa a fazer parte do seu sistema familiar? É. É complicado, é difícil, mas é.
É porque aí a gente já entra numa regência maior, né, das ordens Do universal amor, é isso aí, das mesmo. ordens do amor, então já é um outro movimento. Precisamos sim estudar, porque infelizmente esses cursinhos aí, me desculpe, vou ter que falar, não adianta uma pessoa fazer um curso de R$ 39,90 gravado e ela vai entender essa profundidade. Não existe isso. Mesmo, não existe, mesmo porque as ordens, né, as ordens e leis sistêmicas, tanto do amor quanto da ajuda, elas são trabalhadas todos os dias, em todos os assuntos de tudo da sistêmica e da humanidade. Da É isso humanidade. aí, é o tempo todo. Então, aqui, ó, a Tânia falou, é porque o que vem em conexão conosco é o que está no nosso clã para sermos também trabalho. É isso mesmo também. Eu posso falar, Gisele? A constelação familiar, o entendimento que eu tenho hoje, né? É, eu hoje não me preocupo muito, porque, por exemplo, eu mesma, a constelação familiar chegou até a mim através das redes sociais, que é o YouTube. Eu vi a frase e me chamou a atenção. Quando eu assisti o vídeo, eu falei, caraca, mas esse negócio aqui é bombástico. Eu fui no outro mundo e voltei. Falei, Jesus, é isso que eu estou procurando. É isso que minha alma está procurando. E ali eu fui devorando vídeos e vídeos, mas Deus foi tão maravilhoso para mim que eu só conheci os pioneiros, que foi a Elza Carvalho, Isabela Couto, o I10 lá da onde que ela conhece aí, e eu fui conhecendo eles assim, fui assistindo. Ele foi abrindo o meu entendimento. E aí eu pude entender o que era. E como eu vim de religião, eu cresci no evangelho, né? Na religião evangélica, então eu tive muitas experiências, né? De julgamento, crítica, e eu falava com Deus, Deus, o Senhor não é só isso aqui, não. Isso aqui é muito pequeno para mim, o Senhor tem coisas maiores. E quando Deus trouxe as constelações, eu pude abrir o entendimento de tal forma que eu aprendi a amar a Deus, o meu semelhante, sabe? Como um todo. Porque a gente sai do julgamento, e foi a coisa mais linda para mim. Foi o sair do Nossa, julgamento. falou tudo, é sair do julgamento, isso é Quando eu tudo. aprendi isso para mim foi assim um divisor de águas. Então, por quê? Eu tenho 3 filhos, né? Cada um tem um jeito de ser. E ali eu pude entender cada um. E o dia que eu passei a entender, o meu amor aumentou. E eu passei a ver eles com um novo olhar, sabe? E eu saí do julgamento, que pensa numa pessoa que era evangélica e se achava que era uma pessoa santa, e sempre cutucando e criticando os filhos, julgando os filhos, maltratando os filhos, porque achava que era pecado, que era errado. E hoje não. Hoje eu abraço, eu beijo, eu olho nos olhos dos meus filhos. E aceita valorizo cada eles um do como jeito cada que um é. estão. Sem julgamento, sabe? Isso para mim não tem coisa mais preciosa, sabe? E hoje, quando eu vejo as pessoas julgando, nossa, isso me dói tanto, sabe? Porque, e assim, compreendo também, porque a pessoa não tem entendimento, né? Que hoje eu tenho essa visão, né? Porque, gente, não tem coisa melhor do que sair do julgamento. Não tem. Não Tanto que o tem. julgamento é para quem? É para Deus ou para juiz. Só. Exato. Deus e juiz, os dois podem julgar, mas ninguém. E aí eu podia aprender, igual quando a visão que eu tive das constelações foi de Jesus na cruz, porque ali foi um amor tão grande que ele mostrou para a humanidade, que ele demonstrou ali uma dimensão de um amor, que se as pessoas entendessem, ela visse que ele não julgou ninguém. Ele abriu o portal para todos ter o acesso a ele, sem julgar ninguém. Ele fez aquele amor ali abranger para todos de igual para igual.
E aí eu vou me dar o direito de julgar a minha irmã ali porque ela é negra, ou porque o outro ali é japonês, ou porque é pobre, ou porque é rico. Não cabe a mim isso, né? Então, esse foi o aprendizado que eu tive das constelações, né? E quando eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu escolho aprender esse conhecimento. E eu não tinha condições financeiras para fazer. E Deus, assim, abriu as portas de tal maneira que ele usou uma pessoa lá de Santa Catarina, uma profissional, aluna de Elza Carvalho, ela me presenteou com esse curso. E eu sou muito, muito grata a ela por isso. Porque através Bacana, dela, que depoimento lindo. sim, hoje eu posso dizer Obrigada que por compartilhar. e ali eu espalho isso, igual ela falou, qual o presente que ela queria de mim? Para que eu doasse, né? Que eu doasse uma constelação para as pessoas que precisam, necessitam. Então, às vezes, vem pessoas que não têm condições nenhuma, não porque ela não tem condições, aí eu faço uma oferta, porque tem que ter a troca do equilíbrio entre o dar e o receber. E ali eu dou, e expando essa consciência, e assim, as pessoas ficam maravilhadas. Muitos chegam e falam, Tânia, eu nunca vi falar das constelações, e a forma que você explica, eu entendo. E eu sou magnificada por isso. E quantas vidas restauradas, sabe? E, assim, para mim, é um divisor de água esse movimento maravilhoso. Sim, é um divisor de Obrigada, águas. Tânia, que lindo, né? Lindo Gente, mesmo. Ju, nós estamos quase terminando o nosso horário. Oh, passa rápido, né? Um minutinho. Passa muito rápido, 1h30, né? Como passa rápido? E aí, gente, alguma pergunta a mais? Ainda dá tempo de responder, não dá, Gi? Dá. Dúvidas? Alguém gostaria de falar? Abre aí o microfone. Foi legal para vocês? Trouxe aprendizado, Priscila? E aí, dá para. É a Priscila mesmo que falou para incluir no Sim, atendimento? sim, foi incrível. Incrível, muita coisa eu aprendi. É engraçado que quando a gente começa numa jornada para, a gente já falou disso aqui, que de ajudar o outro, a gente começa primeiro limpando a nossa casa, né? Tirando a nossa sujeira debaixo do tapete. E assim, então me veio algumas questões assim do meu relacionamento, da minha filha da primeira infância, que é muito legal, uma coisa que eu estou estudando agora, de como tirar a chupeta, quais as consequências. Então foi muito legal a Ju ter comentado isso, porque foi uma coisa assim, eu não conseguia amamentar. Então já foi um trauma, né, para ela. Então eu tomo muito cuidado agora com a mamadeira, com a chupeta, mas assim, não tem informação para isso. Então cada informação que vem um tijolinho, sabe? Primeiro pra gente, para depois a gente conseguir tratar no outro. Então foi incrível. Muito obrigada pelo convite, viu? Que Que bom, bom, Pri. obrigada, Obrigada. Pri. Aqui A tem Vânia, alguém que falou ali. Queria. a Peraí que eu Vânia perdi. dos adolescentes. Ela queria saber mais um pouquinho sobre adolescente. A fase de namoro do adolescente. Então, essa fase, como eu disse, ela é muito, muito, muito biológica. Então, a melhor coisa que você pode fazer é amar esse filho adolescente e não ir bater de frente com ele, porque quanto mais você bater de frente com ele, mais ele vai querer fazer as coisas escondidas. E mais ela vai querer fazer as coisas que você fala para ele não fazer. Vamos fazer. Ele vai no contra mesmo. Então, se você escuta, entende? Não é assim, deixar que ele mande você, não é isso, não. Você continua no seu papel de mãe, de pai, de avó, mas tenta entender o lado dele também, ser amiga, entre aspas, para que ele possa contar com você e você possa orientar ele numa fase de namoro, às vezes, né, de uso de alguns métodos, para prevenir doenças, para prevenir gravidez, ou de bebida, ou de paquera, de ficar. Se você consegue estar do lado dele junto nessa fase, é a melhor coisa que você faz, que aí você vai poder estar ajudando. Porque se você vai contramandando e brigando, aí que o negócio vai ficar feio, né?
E é uma Aí que ele vai ficar bravo fase, e vai ficar revoltado. e não é uma fase fácil para um adolescente. Sair da Nem para o pai, criança, nem para o né, adolescente. assim, é difícil para os pais, é difícil para a criança, porque sair da fase da criança, que é onde ele recebe tudo, e entender que ele agora vai começar a ter um movimento de troca, É uma é transição. uma transição, né? Então é como a nossa transição na Loba, né? Então é uma mudança de fase também. É uma mudança de fase. A Regina agradeceu. Obrigada, gente, quem está saindo, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Então, assim, a gente todo mês a gente vai trazer uma aula, né? Ou eu vou dar essa aula, eu vou trazer um convidado. Então, a gente fica lá no grupo de estudos, convide outras pessoas, façam parte desses movimentos, né? Tem as constelações da clínica, tem os encontros em grupo. E eu vou sempre estar lá alimentando lá naquele grupo de estudos, né? Então tem aí o projeto que eu quero ler o livro junto com vocês, né? A biografia eu fiz a leitura, agora a gente está com essa outra leitura. Então o movimento é a gente estudar, né? Então sempre eu vou trazer um Isso. convidado e hoje é a Ju, porque ela dá não só ela, como eu tenho vários professores na nossa formação, né? A Kátia está aí, ó. A Kátia é terapeuta, a Keline é terapeuta, formaram na escola. Tem muitos clientes meus, muito obrigada, Guilherme, Márcia, a Rose é lá da clínica, então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Soraya está fazendo uma formação junto com a Regina. Então, é isso, esse é um movimento da gente fazer crescer e apoiar as pessoas, né? Então, quem Só recebeu o respondendo uma chamado, última, né? tem mais uma pergunta ali, Gi, olha. Ah, Limite para adolescente é complicado? Mas tem que ter também, porque tudo também tem né, um senso ético do que é certo, do que é errado numa sociedade, então tem que ter limite, sim. Porque senão ele vai fazer o que ele quiser. Tem que Kátia, ter essa limite. hora. E a questão do limite é importante, né? Olha só, uma criança e um adolescente sem limite, adulto sem freio, sem Acha que tudo pode, respeito que tudo com é o certo, outro, daqui a pouco até matar é certo, né? sem respeito com os outros, né? Arrogância, prepotência. Ele sai o tempo todo desse lugar, do lugar dele, né? E ele faz esse movimento com os pais. Criança que não tem limite e adolescente que não tem limite, ele faz essa inversão, ele vai para, né, inverte com os pais e aí imagina um relacionamento então. Então é muito importante a gente entender sobre essas questões de limite na primeira infância e na adolescência. Mas não Acho que é, limite é a vida inteira que a gente tem, né? A vida inteira. Hoje adulto também continua tendo os limites, tudo tem limite. é isso, né? Limites são valores, né? Limites são Ah, valores. valores, sim. Limites são valores. É. A Mercedes está fazendo a nossa formação. Mercedes trabalha aí com crianças há sei lá quantos anos, né, Mercedes? 200 anos. Que delícia. Mercedes, eu ainda vou descobrir se ela me deu aula ou se deu aula para o meu irmão. A gente ainda Dei vai aula para encontrar. você, Gisele. Viu? Você foi minha aluna. Olha que legal, gente. Mas ela está formação, então no dia que De ela me quinta a conectou, oitava série. foi mesmo. A Ana Maria também era daquela Na época, né? época. Aí, tá vendo? Olha, minha professora, isso não é um orgulho? É orgulho de Olha, você. que Tá delícia. vendo? Muito feliz, viu, Mercedes, de você estar Eu nessa também. jornada. E a gente está Eu aprendendo também. muito, né, juntos. Exatamente. Sempre é tempo de aprender, né? Sempre é tempo, sempre. Ó, Olha a né? Regina! Ué. Ai, ai. Ju, mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar? Então, pode falar, Ju, pode despedir, depois eu posso Muito encerrar. obrigada né, por compartilhar comigo hoje essa aula. Foi muito, muito produtiva. E eu adorei as perguntas, eu adoro uma pergunta. E muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite para vocês. Obrigada, Gente, Gi, pelo convite.
Muito obrigada, viu? A Ju está na nossa escola, na nossa formação desde a primeira turma. Ela, o pai dela. Então, a gente tem... eu falo que eu, na minha formação, o que eu recebi de melhor eu trouxe para cá, para o IES. Né? E Isso graças aí. a Deus eles aceitam esse convite e de muito amor. Então, eles trazem esse conhecimento, né? Eles estão na estrada há muito tempo. Eu falo que a minha estrada ainda é curtinha, mas eu chego lá. Então, eu queria muito agradecer todas vocês, né? E falar que esse final de semana a Ju vai estar com a gente lá nesse módulo. E amanhã eu vou mandar para vocês essa aula gravada. Eu vou tentar, tá? Que Vou ótimo! baixar lá no YouTube e mandem essa aula para muita gente, para as pessoas poderem ter essa possibilidade de melhorar nos relacionamentos, de melhorar com os filhos, com o marido, com os pais. Na hora que ela falou de irmão, eu já trouxe para a minha vida, já vou entender alguns processos aqui. Né? Então, tá tudo certo. Então, muito obrigada, gratidão a cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente noite. Nós Essa agradecemos. aula é para contribuir para perguntas e respostas, para divulgar? Pode divulgar a aula para as pessoas e aí pode convidar, né? Pode dar o nosso telefone lá do Instituto, as pessoas podem chamar e quem quiser fazer esse workshop, ele é um módulo avulso também. Porque o que é a formação do IES? Você vem, faz um módulo. Gostou? Faz os outros módulos para a sua formação. A gente não engessa mais a formação. Isso nós sentimos no último módulo, esse caminho. Porque algumas pessoas me chamaram e falaram, mas eu queria conhecer antes. Eu falei, tá, então vai ser assim. Né? Então, mês que Mas vem... para ser constelador tem que ter um X módulos, Tem que né? ter 12 módulos de formação, né? Essas pessoas que estão entrando agora, elas têm as aulas na plataforma, que estão gravadas, vão estudar, mas o ano que vão fazer a imersão do final do ano, que é muito importante, e aí na próxima turma eles fazem os módulos que eles não tiveram. Tá. E tem, assim, reciclagem para quem já é constelador? Com certeza, todos os módulos avulso podem entrar consteladores, terapeutas. Passa um relatório de valores, que se alguém perguntar, eu indico. Tá, eu vou mandar o link. O link já está lá no grupo, tá? Vai ser aquele valor. Tá. Aí você pode mandar lá e pode pagar de 12 vezes na plataforma. Então, 12 de 40 e poucos. Então, dá aí para dividir, distribuir, né, durante o mês. Tá bom? E pode fazer Tá. online. Quem tiver com um bebezinho em casa não consegue, pode fazer online. Tá bom? Obrigada. Grande beijo, gratidão. E a gente se vê Boa noite, gente. logo. Boa noite. Fiquem com Deus, Obrigada. gente. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.